Glória a Deus. Irmãos, eu creio que o Senhor vai revelar a palavra para nós aqui nessa manhã, porque para muito além daquilo que nós lemos ou preparamos, tem a revelação de Deus. Eu quero ler junto com os irmãos o tema que serviu de norte para esse fim de semana. Nós vamos encerrar lendo o Salmo. Na minha tradução é 89. Se não for 89, na sua é 90. Tá? 89, Salmo 89. 89 na versão grega, na versão hebraica 90. Então os irmãos evangélicos com certeza o Salmo 90. Bíblia Ave Maria 89. Bíblia de Jerusalém é 90 também. Cujo título é algo como brevidade da vida, a vida é curta, algo desse tipo. O versículo começa falando sobre antes que se formassem as montanhas, a terra, o universo, blá 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 blá. Então já acharam? Salmo 89. Vamos começar aqui do versículo 10. Versículo 10. 70 anos é o total de nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80. A maior parte deles, sofrimento e vaidade. Porque o tempo passa depressa e desaparecemos. Quem avalia a força de vossa cólera e mede a vossa ira com o temor que vos é devido? Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para alcançarmos o saber do coração. Voltai ao Senhor. Quanto tempo tardareis? E sede propício a vossos servos. Acumulai-vos desde amanhã com as vossas misericórdias, para exultarmos alegres em toda a nossa vida. Consolai-nos tantos dias quantos nos afligistes, tantos anos quantos nós sofremos. Manifestai vossa obra aos vossos servidores e a vossa glória aos seus filhos. Que o beneplácito do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. Glória a Deus. Então esse salmo, irmãos, ele é atribuído a Moisés. Alguns são atribuídos a Davi, outros a Salomão. Esse aqui é atribuído a Moisés. Moisés, como todos nós sabemos, nós conhecemos, Moisés nasceu no Egito, no tempo do cativeiro do povo, debaixo de grande perseguição. O Senhor poupou a vida de Moisés, dando à mãe dele, Joquebede, a sabedoria de ocultá-lo no cesto. E ele foi criado pela filha de Faraó, cresceu, e mesmo tendo crescido, tendo sido criado na casa de Faraó, ele não perdeu o vínculo. Deus fez com que ele fosse amamentado pela sua própria mãe, que foi tida como ama de leite, criado portanto no meio dos hebreus, e cresceu cheio de zelo pelos hebreus também, ao ponto que, irmãos, Moisés, um belo dia matou um egípcio que agredia um hebreu. O assunto ficou conhecido, teve que fugir, foi parar no deserto, onde conheceu Jetro, que depois foi seu sogro. Depois ali, ainda no tempo de fuga, fugindo do mal, fugindo do Egito, o Senhor se revelou a ele na sarça que não se consumia, revelou sua identidade, seu nome. Irmãos, e ali o Senhor colocou no coração de Moisés um sonho
uma razão para que ele voltasse ao Egito. E realmente, irmãos, a vida de Moisés, embora ele tenha vivido, segundo a Escritura, mais de 100 anos, 120 anos, ele diz aí no Salmo que a vida dura lá seus 70, 80. Ele viveu num tempo que ainda não existia antibiótico e nem penicilina. Hoje a gente vive um bocado mais. Por mais que nós vivamos um bocado, ainda assim nós experimentamos o que Moisés experimentou, e o que não só Moisés experimentou, mas outros também experimentaram. Que a maior parte da nossa vida é ilusão e sofrimento. Essa que é a verdade. Não porque Deus nos tenha criado para isso, mas porque a nossa vida se tornou assim. Todos nós conhecemos o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus desceu no Éden, irmãos, e o pecado havia entrado no mundo. Deus olhou para Adão, olhou para Eva e disse: a partir de agora, então, a vida de vocês se tornará miserável. Vão ter de comer com o suor do rosto, terá de dar à luz no meio de dores de parto. A vida se tornou miserável. A vida se tornou uma luta sobre a terra. Lá no livro de Jó, os irmãos voltarem algumas páginas, já está aberto aí nos Salmos, é só voltar em Jó, no capítulo 7, e veja aqui, Jó capítulo 7, se de fato não é isso. Nós vamos mergulhar aqui num mistério para depois mergulhar em outro. Jó 7, versículo 1. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Seus dias são como os dias de um mercenário, como um escravo que suspira pela sombra. Imagina alguém trabalhando o dia todo debaixo do sol. Ao menos uma sombra já faria bem. Como um escravo que suspira pela sombra, e o assalariado que espera o seu soldo, esperando, né, irmão, quinto dia útil, para ver se cai alguma coisa ali, cujo destino dessa pouca coisa já está determinado. Mas o assalariado, ele almeja o dia do soldo. Ele almeja. Eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi quando fui aprender a falar inglês foi happy day, porque parece um pay day, dia de pagamento. Por isso é um dia feliz, happy day, associação. Assim também eu tive por sorte meses de sofrimento, foi o que Jó recebeu, meses de sofrimento, e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito e eu digo: quando chegará o dia? Logo que me levanto, quando chegará a noite? Isso aqui, irmãos, todo dia de manhã, a hora que o celular toca, é o primeiro pensamento que me vem: que hora eu vou voltar a dormir? Na hora que a gente acorda. Será que você já passou por isso? Será que não passa por isso? Acordar de manhã e se lembrar que existe um dia pela frente para enfrentar mesmo. Uma batalha para enfrentar, pessoas para encarar, dificuldades para atravessar. E olhando bem para a nossa história, quanto mais tempo de vida você tiver, mais fácil será de verificar a afirmação que eu vou fazer. Quando você olha para trás, você pode contar nos dedos de uma mão épocas da vida que realmente foram absolutamente isentas de todo e qualquer sofrimento. Nos dedos de uma mão. A maior parte da nossa vida nós estamos enfrentando alguma coisa, lutando contra alguma coisa, pelejando. Para a nossa vida
Irmãos, virou isso. Por que ela virou isso? Porque um inimigo entrou na vida humana. Um inimigo contra o qual o ser humano passou a lutar até o fim. A morte. A morte é o pior inimigo da vida humana. Quando nós fomos lá atrás estudar o porquê que surgiram as religiões, para além da teologia, na história ou na arqueologia, os arqueólogos dizem que o ser humano começou a se mostrar um ser com comportamento distinto dos animais quando ele começa a ter comportamento religioso. E o primeiro comportamento religioso, de religião humana, que surgiu na história da humanidade foi o sepultamento de mortos. É o primeiro comportamento religioso, porque os animais não sepultam os cadáveres. Os animais morrem e por ali ficam. O ato de cavar um buraco e colocar a pessoa dentro evocava no inconsciente do homem primitivo o desejo de que aquele que morreu pudesse voltar à vida. Isso é um anseio no interior do inconsciente humano. De onde ele tirou isso? Do fato de que as sementes, quando caem das árvores e são enterradas, delas brota a vida. Então, quem sabe, se eu enterrar essa pessoa, ela brota de novo. Veja, ó, isso aqui era um pensamento lá do homem das cavernas, do ser humano mais primitivo. Quando o ser humano começa a não aceitar a morte, quando ele começa a entender que ele precisa dar um não para a morte, aí surge a sede de encontrar alguém ou algo que possa fazer o que ele não consegue, porque os homens foram sepultando um morto após o outro e nenhum brotava, nenhum voltava à vida. E cá para nós, irmãos, se essa batalha, se essa luta contra a morte puder ser vencida, então aí a vida vai valer a pena. Repara na sua vida, na nossa vida, e veja se ela no fundo não se resume a uma luta contra a morte. Uma luta contra a morte. Vamos pensar um momento tudo aquilo que é a nossa atividade humana. Nós trabalhamos. Uma das finalidades do trabalho, poder ter o pão de cada dia, para que tendo o pão eu coma e comendo eu não morra, para que eu possa ter a roupa do corpo, e tendo a roupa do corpo posso me proteger do frio, e não padecendo frio eu não morra. Homem e mulher se unem para que a espécie se perpetue, a espécie se perpetuando, ela não morra. Nós construímos casas para nos alojar, para nos proteger do excesso de calor, do excesso de frio, das tempestades, dos reveses do tempo, para que os reveses do tempo não venham contra mim e eu não morra. Você, na hora da doença, da enfermidade, sai atrás de um lenitivo, de um remédio, de uma medicação. E qual é a pior e mais temível última consequência a que uma doença poderia nos levar? A morte. Quando um filho seu sai de casa para trabalhar ou para se divertir, e você não dorme enquanto ele não chega em casa, de verdade mesmo, é o pior dos medos que te assola. Por que é que você não dorme enquanto ele não chegar? Qual é o medo que você tem? Que aconteça alguma coisa e o seu filho morra. Essa que é a verdade. A morte é que nos causa medo. E a vida do homem toda é uma luta contra a morte.
trabalho para afastar a morte, como para afastar a morte. Os homens e as mulheres se casam para afastar a morte da família, a morte do nome, a morte da memória. Tudo isso nos assola. Durmo, acordo, trabalho para afastar a morte, enfim, irmãos, a nossa vida, desde o capítulo 3 do Gênesis, se tornou uma sequência de nãos para a morte. Todos os dias, ao encostar a cabeça no travesseiro, você pode dizer: hoje eu venci a morte. Hoje ela não me pegou. Não pegou nem a mim, nem aqueles que eu amo. Nãos e mais nãos à morte. Cada dia de trabalho bem sucedido é um não dado à morte. Cada refeição tomada é um não que eu dei para a morte. Cada vez que eu posso usar uma vestimenta é um não que eu estou dando à morte. Se eu tenho um teto sobre a minha cabeça é um não que eu estou dando à morte. E cada dia que nasce um novo ser humano é um não que nós estamos dando para a morte. A vida virou uma luta diária contra alguém que no final vai ganhar. É uma desgraça. Eu luto todo dia contra alguém que no final vai ganhar. Enfim, eu ganho todos os nossos dias. Nós vencemos a morte. São várias vitórias sobre a morte. E ela, a morte, acaba tendo uma vitória só, suficiente para me impedir de continuar vencendo contra ela. No dia que ela ganhar, eu não ganho mais dela. Eu ganho dela todo dia. Mas se ela ganhar um dia, a guerra acabou. Você nunca parou para refletir como é uma luta covarde? Como é uma luta injusta? Uma luta contra um inimigo que parece que só não ganhou ainda por dó, porque ele sabe que a hora que ele ganhar, já era mesmo. Não é como um jogo que hoje ganho eu, amanhã ganha ele, e no outro dia eu ganho de novo. A morte é o grande inimigo da humanidade. Inclusive a morte se tornou o inimigo da própria religião que tentava dar resposta para ela. Porque na medida que os seres humanos foram confeccionando as suas fábulas, os seus mitos, as suas filosofias, para dar respostas à morte, todos os idealizadores dessas respostas um dia perderam também a guerra para ela. Confúcio perdeu. Siddhartha Gautama, que começou o budismo, perdeu. Todos foram perdendo a guerra para a morte para a qual eles queriam dar uma resposta. Morreram e nenhum pôde voltar para dizer se realmente era como eles disseram, se o outro lado era como eles imaginaram. A morte os levou definitivamente. Em outras palavras, irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano não vive mais. O ser humano sobrevive. Porque lutar contra a morte nada mais é do que sobreviver. Deixou de existir vida no mundo quando o pecado entrou. Passou a existir uma sobrevida, uma sobrevivência. Não morrer já está bom. Não morrer já está bom. É tão cruel essa luta, tão cruel, que alguns fazem essa reflexão, cada um ao seu modo, do modo como eu estou fazendo aqui, e chegam à conclusão de que, bom, já que ele vai ganhar mesmo, então eu me entrego, eu me rendo à morte. E muitos tiram a própria vida. É como um jogo da Copa, a outra, sem ser
ser a última, a outra. Já que é para fazer gol, mete logo 7. 7-1. E o goleiro sai do gol, ou arreganha a perna, deixa a bola passar, não está mais nem aí, porque eu já sei que no final eu vou perder. O que adianta? O que adianta lutar? E a pessoa desiste de lutar. Desiste de lutar quando realmente ela entra nessa lógica de que não existe vida para a humanidade, que existe uma sobrevivência. Irmãos, isso aconteceu depois que o pecado entrou no mundo. Quando nós não tínhamos sido criados por Deus para sobreviver. Nós não fomos criados por Deus para sobreviver. Nós somos criados por Deus para a vida, para viver, não para sobreviver, mas para viver mesmo. E a verdade é que nós fomos tão feitos para a glória, tão feitos para a glória, que por mais que vivamos aí 80, 90, 100 anos, haverá muito mais tempo após a morte para nós do que aqui. O que virá após a morte vai durar muito mais. Prova de que nós fomos feitos muito mais para a pós-morte do que para esta vida. Deus olhou do céu, viu a luta que a vida humana se tornou contra a morte. Diz lá a carta aos Hebreus que houve um diálogo em Deus, porque Deus é um só, mas não é uma só pessoa. Hoje na liturgia católica nós celebramos a Trindade, a solenidade da Santíssima Trindade. Deus é um único Deus, mas não é uma única pessoa. E o filho olhou para o pai e disse: Pai, o Senhor não criou todas essas coisas para mim? Não foi tudo feito por mim, para mim e em mim? Sim. Então, mas está tudo lascado. Se é meu, então o Senhor me deu um corpo. Pai, dá-me um corpo. Está na carta aos Hebreus. Eu vou lá resolver esse negócio. E o Senhor veio para que todos tenham vida, e vida em abundância, essa palavra. Chega de sobreviver. A vida é uma sobrevivência, uma luta contra a morte, até a hora que a vida chega. Quando a vida chega, e a vida não é mais um princípio biológico, mas a vida agora é uma pessoa. A vida veio ao mundo. E mais, irmãos, a maior obra que a vida fez foi entrar na morte. Aí a morte se lascou. Aí a morte se deu mal. Porque quando a vida entrou na morte, é como quando a luz entra no escuro. Você já viu a luz entrar no escuro? Não, porque quando a luz entra não tem escuro. Não tem como, olha, tem uma luz no escuro, mas se tem luz não tem mais escuro. Porque o escuro é a extrema oposição ontológica da luz. Então acendeu-se uma luz, não há escuro. Quando a vida entrou na morte, a morte não existe mais. Santo Agostinho dizia que Jesus é a morte da morte na morte. Tem coisa melhor, irmãos, do que ganhar um jogo na casa do adversário. E o Senhor Jesus desceu à mansão dos mortos, e Satanás, que possuía todos aqueles que passaram a vida sobrevivendo, esperava todos os dias alguém bater a porta da mansão dos mortos. Batiam, ele abria e eles entravam. Batiam, ele abria e eles entravam. Até um dia que alguém bateu, e antes de entrar, rugiu dentro da mansão dos mortos. E o cão mal pôde abrir a porta, porque o rugido grudou o cão na parede da mansão dos mortos. E o Senhor Jesus, que é a vida, entrou lá. Foi a leitura que o irmão fez ontem, de um texto do 4º século da era cristã. O texto que ele leu ontem é uma homilia antiga do Sábado Santo, que nós rezamos depois da sexta-feira da Paixão. No sábado nós lemos aqui: que silêncio sobre a terra, um homem desceu à mansão dos mortos.
e foi atrás de Adão. Foi atrás de Adão. Porque se você quer puxar uma pilha, você puxa o primeiro. Puxando a primeira de baixo, você puxa todos que estão em cima. E a vida foi atrás de Adão, para puxar Adão para fora da mansão dos mortos, porque puxando Adão, toda a humanidade vinha atrás. A pilha dos que estavam condenados. E ele bate a porta do inferno, mas o objetivo dele era abrir outra porta. Eram as portas antigas do paraíso que tinham sido fechadas, tal como está lá no Salmo 23, portas antigas, levantai-vos para que entre agora o Rei da Glória. E a vida entrou na morte, para os mortos entrarem na vida. Glória ao nome do Senhor. E agora, irmãos, toda a religião humanamente construída, confeccionada, foi resolvida, porque Jesus entrou na morte, e entrar na morte ainda não fazia diferente de todos aqueles idealizadores humanos que tentaram dar respostas à morte, até o terceiro dia, quando o Espírito Santo de Deus, que estava no Cristo, e se você nunca reparou, a última palavra que Jesus diz antes de morrer é Espírito. Está no Evangelho de São João. Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito, e diz o texto que ele expirou, porque o Espírito é o Espírito que sai da boca de Deus. E o Filho expirou o Espírito para o Pai, e no terceiro dia o Pai devolve o Espírito para o Filho, e o Filho, aquele que expirou no terceiro dia, e ele se levanta, irmãos, e diferente de Confúcio que morreu e ficou, diferente de Buda que morreu e ficou, Jesus o Nazareno entrou na morte e saiu dela de um jeito que a morte não pode mais detê-lo, e morto vive eternamente. E o Senhor Jesus venceu a morte, para que a partir de agora aquele que crê nele pare de viver uma vida de luta contra a morte, e agora viva a vida vivendo. Vida vivendo. Porque, irmãos, se a única coisa que nós fazíamos, até quando o pecado entrou no mundo, era lutar contra a morte, lutar contra a morte, lutar contra a morte, lutar contra a morte, e agora Jesus veio, pegou a morte, estrangulou, não há mais inimigo, não há mais inimigo contra o qual lutar, além daqueles que realmente nos privam da verdadeira vida. O pecado, o mundo, as coisas carnais. Mas aquele que crê já não vive em função de dar nãos à morte. Irmãos, abra lá em 1 Coríntios 15, palavra maravilhosa. Vale a pena servir a Deus na terra. Vale a pena servir a Deus. Eu quero introduzir os irmãos nessa verdade, 1 Coríntios 15, porque os nossos dias são curtos. São curtos, mas não para entrar na morte, sim para começar a vida. E a vida na eternidade vai depender da vida na terra. Como será a minha morte? Isso depende de como foi minha vida. 1 Coríntios 15, versículo 55, irmãos, 55. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor,
Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então agora, irmãos, só uma coisa interessa para nós. Não é mais ficar lutando contra a morte, porque a morte foi vencida por Cristo. Agora a vida só faz sentido se eu lutar por Cristo e não mais contra a morte. Porque se eu lutar por Cristo, se eu lutar para estar com Cristo, se eu fizer da minha vida uma luta para permanecer em Cristo, da morte se encarrega Ele, não mais eu. Não sou eu não preciso mais lutar contra a morte. Eu preciso lutar agora para permanecer no Cristo. E você repara, irmãos, que a pessoa que ainda não conheceu o Senhor Jesus, o mistério da ressurreição, da vitória sobre a morte, ela ainda tem uma vida no estilo de sobrevivência. Porque a luta que eu travo vai determinar o estilo de vida que eu viverei. Isso é fatalmente. Então, se você, por exemplo, luta por um diploma, então o diploma, embora você ainda não tenha recebido, esse diploma que nem foi recebido ainda já determina um estilo de vida hoje. Por causa do diploma, amanhã, hoje você estuda, hoje você acorda mais cedo, hoje você lê mais, hoje você escreve mais. E o estilo de vida que eu tenho hoje é determinado pelo amanhã pelo qual eu luto. O amanhã determina o hoje na vida humana. Então, se o meu amanhã era uma morte certa e um combate contra ela, então o meu hoje era apenas um hoje de sobrevivência. Como agora o problema não é mais a morte, e sim permanecer em Cristo, então aquele que conhece a Cristo terá o seu hoje determinado num estilo de vida tal que ele não faz outra coisa a não ser pensando no coração do Senhor Jesus, no desejo que está no Senhor Jesus, e não no estilo de vida antigo, viver para ter o dinheiro, viver para ter os bens, viver para ter as coisas, para ir negando a morte, negando a morte. Os pagãos ainda estão nessa, não eu e você, mas parece que está gravado no inconsciente. É tão possível, irmãos, infelizmente, você estar perto de Jesus e não conhecer o coração dele. Infelizmente é tão possível ainda você estar com a vida, mas a vida não estar em você. É possível, irmãos. Nós celebramos Pentecostes no domingo passado, na liturgia católica, e eu dizia que o mistério da Trindade, do Deus unitrino, se revela plenamente em Pentecostes, porque na Trindade, para você conhecer uma pessoa, você precisa da outra, porque ela não se apresenta a si mesma. O Filho veio falar do Pai, mas para conhecer o Filho e conhecer o Pai, eu preciso do Espírito Santo. Então os apóstolos andaram com o Senhor Jesus por 3 anos, irmãos. Não foram 3 horas, não foram 3 dias, foram 3 anos ao lado da vida, comendo na mesa da vida, dormindo na barraca, do lado da barraca da vida. Você imagina todo dia de manhã levantar, bom dia Jesus, passa um asno, Jesus bota mais um gole aqui, boa noite Jesus, Jesus vai no banheiro, já vem. Por pequenos detalhes, irmãos, viveram com o Senhor 3 anos. E 3 anos com Jesus não fez dos apóstolos conhecedores de Jesus, porque eles só falavam besteira, só falavam merda. Você repara no texto, eu vi o meu reino não é desse mundo, meu reino. Aí vem 2 tapados, Senhor, já que vai ter um reino, põe uma cadeira do lado direito e do lado esquerdo. Aí um dia ele disse, bom, não, tem que ir, ser rejeitado, crucificado, morto. Não, Senhor,
Senhor, que isso não te aconteça de jeito nenhum. Então, quando Jesus falava uma parábola, eles entendiam de maneira literal. E quando Jesus dizia uma coisa literal, eles entendiam que era uma parábola. 3 anos com Jesus, 3 anos com Jesus, por incrível que pareça, foram 3 anos em que Jesus era desconhecido para eles. Até amanhã de Pentecostes. Até amanhã de Pentecostes, e quando Jesus ressuscitou e agora sim parecia que ele ia resolver o negócio, o cara voltou da morte. Então agora, vamos fazer o que com ele? Matar? Agora nós vamos restaurar um reinado aqui em Israel, com um trono, coroa, cetro e tudo mais. E quando parecia que ele ia resolver tudo, ele se escafedeu. E subiu aos céus. Parece que ele foi embora. Parece que ele foi embora. Mas é um mistério da Trindade se desenhando na história da igreja. Ele disse antes: convém para vós que eu vá. Convinha que ele fosse para que a gente conhecesse ele. Que negócio estranho, porque na vida humana não é assim. Para você me conhecer, eu preciso vir e não ir. Quanto mais eu for, menos você me conhece. Mas na Trindade não é assim. Convém que eu vá, porque se eu não for, vocês não estarão em mim, nem eu em vocês. Mas como assim, colega? Você não está falando coisa com coisa. Como é que você vai estar em mim, eu em você, se você for? Você precisa vir para que eu esteja em você e você em mim. Não, mas comigo é diferente. Quando ele foi e o Espírito veio, aí Jesus esteve nos apóstolos. A presença de Jesus é muito mais real no Espírito Santo do que com Jesus ali. Porque 3 anos de vida com Jesus foram ligadas na tomada na manhã de Pentecostes. Agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Então, irmãos, quem é aquele que vive? Como eu faço para estar na vida? Já que a vida agora é uma pessoa, é Jesus. Eu não posso viver se eu não for enxertado, mergulhado, batizado no Espírito Santo. Sem batismo no Espírito Santo, a pessoa, ela sobrevive. Ela vive um dia depois do outro, em função de quimeras, em função de pequenos projetos, em função de pequenos sonhos. Mas quando o Espírito do Senhor está em mim, e eu no Espírito do Senhor, eu já não estou mais em mim, e nem tanto apenas no Espírito, mas eu estou no coração da vida, nos sentimentos da vida. Irmãos, a palavra batismo no grego, baptisma, ela é um pouco, ela traz consigo uma ideia, um conceito que nos foge daquilo que nós ocidentalmente entendemos por batismo. A palavra batismo significa mergulho. Até aqui todos sabem. Só acontece o seguinte: a gente entende mergulho como colocar uma coisa e tirá-la. No grego, os gregos, quando usavam a palavra batismo, a ideia que estava por trás desse termo era algo mais parecido com o que nós temos na nossa língua portuguesa por curtir, não curtir no Facebook. Curtir, você já pôs cebola para curtir no tempero, bota uns bagulho, os negócios lá, vinagre, óleo. A mulher que trabalha lá em casa faz isso. Bota mel, bota orégano, e aí pega a cebola e mergulha. Mas mergulha para deixar. Só vai sair dali de dentro até a hora que a cebola adquirir todas as propriedades daquilo em que ela foi mergulhada. Então ela fica ali para ser curtida. É esse conceito que está por trás da palavra grega batismo. Ser batizado no Espírito Santo é ficar no Espírito até eu me parecer com Jesus. Enquanto eu não me parecer com Jesus, enquanto eu não for curtido, o meu batismo não terminou. Não terminou. Então é mergulhado no Espírito. E
todo santo dia, até que eu comece a curtir a graça me consumir, e de tal maneira que aquela cebola, ela vai perdendo o sabor de cebola, e vai pegando o sabor daquilo que ela foi mergulhada. Então o homem e a mulher, se ele quer ter vida, se ele quer sair do cativeiro, da prisão existencial que tem acometido os homens e as mulheres de hoje, que tem pensado em desistir, que tem se entregado à depressão. Ontem à noite o Senhor me dava a visão de pessoas no nosso meio que já tomaram remédios para tirar a própria vida, que se cortaram. Você se faz mal, se mutila, não se aceita. Santo é o Senhor. Quando você foi criado para viver, para ter vida em abundância, um preço alto, caro foi pago por essa vida tua, você aí sem dar valor nela, e Deus dando um valor de sangue por ela, e você querendo jogá-la fora, e o Senhor querendo levá-la para o paraíso, na vida eterna. Deus que é Deus, o Criador, dando um valor que você que é criatura não dá. Se Ele que dá valor à nossa vida, Ele que é o Criador, que pagou um preço altíssimo, deu um valor que ela não tinha, mas Ele deu. Quem sou eu para não dar, irmão? Então agora é hora de levantar a cabeça e se deixar curtir, se deixar batizar na promessa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre alguém, e esse alguém está no Espírito Santo, o caráter, a personalidade começa a ser transformado, começa a adquirir um sabor do Cristo, porque se nós temos um Cristo que é ungido, significa então que há uma unção. E quando o Espírito Santo está em mim e se move em mim, ele começa a engendrar o caráter do Senhor Jesus de uma maneira que não só o mundo se surpreende, eu mesmo me surpreendo, porque saem de mim palavras que não sairiam antes enquanto eu sobrevivia, mas agora que eu vivo, a vida está em mim de tal maneira que eu me comporto de uma maneira que eu não me comportaria se não fosse Ele. Paulo se olhava no espelho da palavra e disse: o que é isso? Eu já não sei mais se sou eu que vivo, se é Cristo vivendo em mim. E quando eu estou na vida, irmãos, eu já não me preocupo. Os dias são curtos nesta terra, e eu quero fazer com que os dias curtos nesta terra sejam para os outros que ainda não descobriram que existe muito mais vida após esta vida na terra do que aqui. E eu quero fazer da minha vida uma vida plena de sentido, algo pelo qual lutar e não contra o qual lutar. Antes eu lutava contra a morte, mas agora eu luto pela vida. Eu luto no Senhor, eu luto pelo Senhor, pela causa do Senhor, por aquilo que agrada o Senhor. É fundamental, irmãos, que todos os dias nós vivamos pensando em chegar ao fim da vida, poder olhar para trás e ver que nós edificamos, e ver que nós fizemos parte de coisas grandes. Não para esse mundo, porque talvez o mundo nunca nos conheça, mas eu quero chegar no final. Eu quero chegar no final, olhar para trás e dizer: valeu a pena cada dia. De tal forma, irmãos, que para nós a morte já é uma coisa absolutamente relativa. Se a morte ainda é um tabu que te assusta, que te causa temor, você precisa de um batismo sério no Espírito Santo, seríssimo. Você sabe que uma das criações do cristianismo primitivo foi o velório. O que a gente faz hoje? Botar o corpo numa caixa ou em cima de uma mesa e fica olhando para ele. Você sabe que outras religiões não fazem isso. Assim, o mundo antigo não fazia isso. Tem nada mais aversivo do que ver alguém que você ama sob o domínio da morte. Então o que os pagãos faziam? As religiões pré-cristãs faziam: enrolava aquilo logo, ou sepultava, ou tacava fogo, mas não se ficava ali ao redor, sabe? A gente fica, não fica? A gente fica uma madrugada inteira, e vem chá, e vem
café, vem bolacha. A gente fica ali em volta do defunto. Quem criou isso foi o cristianismo primitivo, como um modo de ostentar para o mundo. Ó, tá vendo aqui? A morte. Nós temos peito para olhar para ela. A gente olha, não tem problema. É por pouco tempo que ela ainda nos tem. Por isso a gente vela. Aí a pessoa que tem aversão, que não gosta de falar dessas coisas, que não gosta de ver essas coisas, você ainda não entrou na vida. A hora que você entrar na vida, você até dorme no cemitério se deixar. Eu aluguei uma casa do lado do cemitério, em Jandira, são meus vizinhos prediletos, porque eu quero assistir o dia da ressurreição de camarote. E eu ver aquela galera levantando, eu vou olhar e dizer glória ao nome do Senhor. E eu aqui, ó, só dando glória. Não tenho aversão, não podemos ter. O que nós temos que ter é aquela palavra do apóstolo Paulo dizendo: olha gente, eu não sei, estou em dúvida. Se eu ficar aqui, é bom que eu edifico vocês, mas se eu for embora, eu vou viver com Jesus. Para mim tanto faz, morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Se você ainda vive com medo da morte, seja a minha ou a dos outros, é porque você precisa conhecer a vida. A hora que você conhecer o tamanho da vida, a extensão da vida, a profundidade da vida, o nome da vida, que é Jesus Nazareno, nunca mais a morte te causará temor. E por isso Paulo escreve à comunidade: olha, eu quero que vocês entendam as realidades sobre a morte, para que vocês não chorem mais como os pagãos. Não significa que nós não choramos, mas nós não choramos como os pagãos. O pagão chora de desespero. Foi embora, eu vou junto, Raimundo, e se joga no túmulo. A gente chora por uma dor da separação, como choraria se tivesse ido embora para o outro lado do mundo, como choraria numa despedida normal. Mas eu ver alguém que eu amo sob o domínio da morte e achar que isso aqui é sinônimo de aniquilamento. Ela foi, ele foi, eu quero mais é que eu vá também, para eu estar com o meu Senhor, e no dia que o alarido da trombeta tocar e eu descer com ele, e ele restaurar os nossos corpos, nós vamos dar uma gargalhada na cara da morte, do jeito que ele rugiu na mansão dos mortos naquela manhã. Ai, irmãos, os dias são curtos para ficar agora preocupado com o que vai ser. Uma coisa só importa, é estar com a vida, e é se submeter à vida. Para encerrar, vamos ler um texto aqui, 2 textos. Lucas 10. Apresentar para vocês uma senhora, não sei se era senhora, acho que era senhorita, de nome Marta. Não diz que ela tinha marido. Imagino Marta assim, como uma moça velha de lá no Ceará. Uma moça velha, no Ceará fala moça velha. A moça que nunca casou. É moça, só que é velha. Moça velha. Irmãos, a vida foi visitar um amigo chamado Lázaro. Versículo 38, Lucas 10, 38. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Olha o perigo, irmão. Dá para você receber a vida na sua casa e você não entrar na vida. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Quando Jesus diz 2 vezes uma coisa,
A vontade que ele tinha era de dar uma surra. Se ele não dá, por educação divina. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. Marta, Marta, preocupada com muita coisa. Você sabe, irmãos, que eu não tenho lá tanto tempo de ministério. Sou padre novo, vou para 8 anos de padre. E no começo eu me preocupava com muita coisa. Muita coisa. Tinha que rezar missa, tinha que atender confissão, tinha que visitar doente, tinha que atender o povo, dar aconselhamento, marcar palestra, marcar pregação, fazer balancete, lançar as notas fiscais no programa, pagar a taxa da cura, fazer campanha do dízimo. Muita coisa. Até o dia que eu ouvi o Espírito Santo dizer: Douglas, você se preocupa com muita coisa, só uma interessa. Só uma coisa interessa. Mas aí, irmãos, a vida veio para insistir nos mortos. Marta recebeu a vida, estava pertinho da vida, mas ela ainda não tinha se submetido à vida. Que adianta você fazer coisas pela vida se você não se submete a ela? O sentido de ter Jesus não é simplesmente fazer coisas para Ele. Fazer coisas para Ele. O negócio é estar com Ele, na companhia dEle, aos pés dEle, e reconhecer que só Ele interessa, que só Ele é o centro, que só Ele é o Senhor. Estar aos pés do Senhor é antecipar o céu. Se eu fui feito para a glória, então é dar sentido aos nossos dias, é fazer com que os dias valham a pena, porque agora já eles começam a ser aquilo que serão depois da morte. Uma vida de glória. Uma vida de glória é uma vida descrita no livro do Apocalipse, no capítulo 7. Multidão daqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que passaram pela grande tribulação, agora estão diante do Cordeiro. Isso é uma vida de glória, é estar diante do Cordeiro. Se eu estou agora já nessa vida diante do Cordeiro, embora eu esteja aqui, eu estou mais lá do que aqui. É como aquela pessoa que almejava o diploma, e o diploma determina o estilo de vida hoje, porque o hoje é marcado pelo amanhã. Então o meu hoje, o teu hoje tem que ter mais do amanhã do que do hoje mesmo. Se eu fui criado para o céu e existo para o céu, tem que ter mais coisa do céu na minha vida do que da terra. Aí, irmãos, a vida um dia voltou lá. Vai em João 11, é o último texto, prometo. João 11. O Lázaro morreu, coitado, e já estava enterrado. Havia 4 dias. Meu Deus, porque o Senhor deixou Lázaro morrer? Era seu amigo, o Senhor amava ele. Aí Jesus ainda tem a cara de pau de chegar inventando e chorar, né? Podia impedir a morte, sabia que ia ressuscitar o defunto, ainda chorou? É ator da Globo? Não. Porque é que o Senhor ainda permite lutas na vida dos seus amigos. Por que é? Porque Deus permitiu. Jesus tinha poder à distância, porque ele estava 2 dias de viagem, diz o texto, né? Nós não vamos ler todo João 11. Com uma palavra ele podia curar Lázaro. Ele fez isso com o servo do centurião, não foi? Não, Senhor, não entra na minha casa, uma palavra tua, meu servo vai ser curado. E uma palavra de Jesus curou o homem à distância. Não podia ter curado Lázaro? Podia, mas não curou por causa de uma pessoa, Marta. Essa interpretação, irmão, é a revelação que Deus está me dando para essa palavra, para essa pregação hoje. Aí me interessava uma coisa: Marta vivia preocupada em fazer coisas. Alguém precisava parar Marta. Isso é uma coisa que para muito bem o ser humano, é luta, tristeza. A hora que tiver uma coisa que te faz chorar, você para. Aí você vai parar para chorar. Já que você não se parou a si mesmo para estar aos pés de Jesus, não tem problema, a vida vai parar você.
Jesus vai parar você. O que Jesus não vai fazer é desistir de te parar, porque você tem que estar parado diante dele. Você foi criado para isso, veio da mão dele, tem que estar na mão dele. Se você não se coloca na mão dele, ele dá um jeito de colocar você nela. Glória ao nome de Deus vivo. E aí, irmãos, ali em João 11, versículo 20, chega lá Jesus, João 11, 20. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Quando Jesus estava na casa dela, ela foi para a cozinha, mas agora chorando, ela vem atrás de Jesus. Safada, assim, é uma cretina, tá? Desgraçada. Agora ela vem. A pessoa não sabe orar, não sabe buscar a Deus. Deixa a hora que a sua alma estiver provada, rapidinho você busca. Glória ao nome do Senhor. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada na casa. Agora olha que engraçado, Maria que estava aos pés de Jesus lá na hora do estreito, na hora do luto, ao invés de correr para o braço de Jesus, ela ficou lá. Se você ler depois, é muito longo o texto, você vê que Maria está mais revoltada do que crente. Mais revoltada do que crente. Porque Marta, quando chega, versículo 21, ela diz assim, ela disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Se você ler mais lá adiante, quando Maria veio encontrar Jesus, Maria só falou assim: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E ela só fala isso. Ela só joga na cara de Jesus que Jesus tinha poder para fazer e não fez. Ponto. Marta não. Marta disse: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, o que o Senhor pedir a Deus, Ele vai te conceder. Lázaro morto, o luto de Marta ensinou Marta a dar finalmente o que ela não deu lá atrás: a adesão ao senhorio de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor tinha poder, o Senhor não fez, mas não é porque o Senhor não fez que o Senhor deixou de ter poder, o Senhor continua tendo. Tanto que eu sei que o Senhor pedir agora para Deus, Deus pode fazer. A minha fé está no Senhor. A minha fé inquestionável na palavra está no Senhor. E Jesus disse: teu irmão vai ressurgir, Marta. Respondeu-lhe Marta: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Lá na ressurreição. Ela ainda é daqueles que pensam que a vida é só um princípio biológico. Aí Jesus diz: Marta, seu irmão vai ressuscitar na ressurreição. Deixa eu te avisar uma coisa: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Irmão, que pergunta gloriosa. Jesus deixou Lázaro morrer só para poder fazer uma pergunta para Marta. Marta, você crê nisso? Ela diz: eu creio, Senhor. Diz a palavra que o justo viverá pela fé. Marta demonstrou muita obra, muito serviço, nenhuma fé, enquanto Lázaro estava vivo. Na hora da morte de Lázaro, ela tem a oportunidade de manifestar sua fé. Eu creio, Senhor. Agora ela vai ver a glória de Deus. Glória a Deus. Porque é quando acaba a esperança humana e começa a fé que entra o poder de Deus manifesto. E aí Jesus vai, nós já conhecemos a história, traz Lázaro de volta, como que dizendo: não, eu dei esse negócio aí, essa morte aí, essa sepultura, esse luto todo, só porque eu precisava que você me desse o que você não me deu a última vez que eu vim aqui, Marta. Eu queria a sua fé, eu queria a sua adesão, eu queria que você dissesse que crê em mim. Maria estava lá nos meus pés já, mas e você? Vai esperar, irmãos? Nós vamos esperar os dias acabarem.
seja os dias de alguém ou o meu próprio tempo, para poder dar uma adesão definitiva e dizer: eu quero, se Deus está nesse negócio, eu quero estar também. Lutar pela igreja, pela humanidade, sem medo algum do que pode acontecer, porque o pagão, qual é o maior medo que ele tem? Da morte. E agora, irmãos, será que há algum medo para nós? Vamos fazer o que conosco? Se a gente levantar a bandeira da unidade, a bandeira do evangelho, a bandeira da eternidade, vamos fazer o que? Vamos botar uma bala na minha cabeça? Bota, filho. Pode botar. Você está entendendo qual é o mistério dos mártires do cristianismo? Você quer botar uma bala na minha cabeça? Bota. Mas tem Deus vida para me dar do que o diabo morte para me sepultar. Nada para um cristão quando ele entende que a vida está nele e ele está na vida. Eu quero que você saia daqui esse fim de semana cheio de vida, sem medo algum, sem temor nenhum. O que vão fazer conosco? Vão xingar? Vão perseguir? Vão pisar? Vão humilhar? E o que é isso para um povo que nasceu vitorioso já no dia que foi sepultado e ressuscitado com o Senhor no batismo? Pode pisar, pode humilhar, pode vir o que for, o fim da história já está escrito. Se o fim da história já está escrito, interessa o durante dela? Interessa o durante. O livro da vida já tem o fim da tua história decretado. Está escrito lá no livro da vida: fulano de tal, Pedro Arruda, Luz, Ana, José Carlos Marion, está aqui ressuscitado de corpo e alma na glória eterna. O fim da história já está escrito. Então eu não sei como é que está o hoje, como vai ser amanhã ou depois de amanhã. O fim já está escrito e não me interessa o durante. Eu quero só servir a vida, porque se o fim já está escrito, o fim determina o meu hoje. E o meu hoje será cheio de vida, respirando vitória, batizado no Espírito Santo, cheio da vida dele, cheio dos sentimentos dele, transbordando do comportamento dele na face da terra. Vamos ficar em pé, irmãos, orar, agradecer ao Senhor. Pedir que o Marião venha aqui, nós vamos abençoar os irmãos, fazer um envio profético para que ao sair daqui você ame o reino de Deus, ame a palavra de Deus, ame a unidade dos cristãos, ame aquilo que o Senhor pôs no teu coração para viver nesse tempo. Vale a pena, e não interessa o que vão falar, o que vão fazer, o fim da história já está escrito.